Aqui, ó, essa fala que você falou, que não ouviu, tem esse pedacinho aqui, ó. Eu acho que os gestores, eles têm que prestarem conta, eles têm que prestar conta. Todos eles. Isso não consta no estatuto, né? Mas eles têm que prestar conta. Da SAF, eu acho que o da SAF e do associativo. Quem era do associativo? A gente tem os nomes, pô. Luiz Melo, Adriano, presidente. Eles têm que prestar conta, pô. Quem cobra isso? Você, como presidente? O jurídico vai avaliar com todo o respaldo, obviamente, para poder ver o que é melhor para o Vasco. Ele não traz todos os nomes, como você fala. Uhum. Né? Mas assim, quando ele fala presidente, né, eu entendo que presidente e seu... O Jorge Salgado. E toda a sua corja. Né? Ele fala do Adriano, né? Ele utiliza a expressão prestar contas, né? Não fala em responsabilidade ainda, até porque seria, de fato, prematuro falar em responsabilidade. Mas, de fato, todo e qualquer um que participou dessa cadeia decisória, de todos os atos, e aí e volto a dizer, cada um com a sua responsabilidade naquilo que teve, tem que responder, tem que prestar conta, sim, e se for configurado qualquer negligência, imperícia, imprudência, malversação, corrupção ou não, isso tudo tem que ser apurado para ser levado às últimas consequências. Não pode acontecer, o Vasco não pode ser vendido da maneira como foi, ser lesado da maneira como foi, e passar incólume. Esse rapaz, esse Luiz Mengo, ele, assim, foi constrangedor, para dizer o mínimo, o que ele fez. Mas, assim, é de uma ostensividade o conflito de interesse, é de uma audácia, que é a certeza de um negócio da impunidade, de que vai passar por cima, que vai suplantar aquilo com tranquilidade. Né? Foi muito claro esse daí. O sujeito, como vocês disseram aqui, ele representava o vendedor, negociou pelo vendedor as condições de um negócio que ele foi passar a representar o comprador depois. Que loucura é essa? Ele parecia o Chaves vendendo churros. Pô, se contar isso em qualquer lugar do mundo, isso era caso de polícia, assim, rápido. É bizarro. E ele foi ser nomeado CEO e caiu para cima ainda. Cima. Exatamente. Fez uma péssima gestão e aí veio para cá para defender os interesses ainda jurídicos, né? E aqui, Mauro e Fábio, eu cheguei num dado momento mencionar aqui que, pelo que eu ouvi e soube, esse contrato ele revela nuances de que cláusulas são tão benéficas ao comprador que asfixia o vendedor. Não. Que só eram possíveis aquela redação de quem conhecia as entranhas por dentro para facilitar. Vou dizer claramente, agente duplo. O cara está dentro, mas está fora. O cara está a serviço. O cara está ali dentro, ele sabe exatamente determinados segredos, determinados mecanismos, determinadas engenharias, e leva aquilo como vantagem para o comprador numa cláusula em sua proteção. Eu escutei dizer que há indícios disso. E quando a gente vê um sujeito que está na mesa, de um lado, ele roda a mesa, vai para o outro, obrigado, tudo bem, comprei, volta para cá, o preço é esse, tá, eu aceito. Não, que loucura é essa? Me parece um indício fortíssimo, para dizer o mínimo, de que esse rapaz tem muito a esclarecer. A esclarecer, no mínimo. Para a gente ser muito benevolente e tomar cuidado com as palavras. Se a gente não quiser tomar cuidado com as palavras, a gente vai dizer claramente que ele
agiu como um agente duplo e beneficiou o comprador deliberadamente em detrimento do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para isso ele pode responder. Sim. Tá, tem uma última pergunta aqui, que eu acho que já tá tarde já. Não tem a ver muito, mas em relação à SAF, né? Devido a várias denúncias sobre o processo da SAF, inclusive afastamento dos sócios remidos, pode ser anulada a SAF do Vasco? Isso a gente já ouve isso há muito tempo, né? Não acredito. Acho que muito remoto uma anulação daquela assembleia, e até porque traz consequências inúmeras sob o ponto de vista de incerteza jurídica, estabilidade institucional. Acho que isso tudo no final acaba pesando. A gente já está com vários inúmeros atos praticados, eventuais reversões patrimoniais e financeiras que isso acarretaria ao clube. Então, eu acho que, não digo impossível, mas improvável é a palavra correta para ser cauteloso, para não dizer que é zero. Sim. Mas a gente precisa encarar a realidade, por mais que a gente quisesse anular aquela assembleia, por mais que a gente entenda, e eu tenho absoluta convicção que houve um processo eletivo ali, um processo de assembleia absolutamente viciado. Acho eu que não é por aí. Mas acho, por exemplo, que há um vício de manifestação de vontade. Porque a votação da Assembleia Geral pode ter se dado sem os conhecimentos essenciais e talvez aprovado questões que não tenham sido submetidas a uma manifestação válida daquela votação. Aí o viés é outro. Porque é por isso que a gente precisa conhecer tudo. Sim. Precisa conhecer tudo para uma avaliação melhor desse cenário. Não posso dizer, seria irresponsável alimentar qualquer tipo de esperança ou qualquer tipo de conclusão nesse sentido, mas é possível. Até porque, ao que parece, de fato, vender o gato por lebre, né? Bom, isso é certo, né? Para mim não parece, não. Para mim é certo. É certeza que isso. venderam um gato por lebre. Isso para mim é certo. Agora, talvez seja por isso que Pedrinho fala que o Vasco continuará, né? Aí quando ele fala Vasco, ele fala em relação ao futebol, né? Continuará sendo SAF. Futebol, isso aí. Né? Porque ele tem esse entendimento também, né? De que esse procedimento, né? Para você tentar fazer essa anulação dessa GL seria bem complicado e eu acredito que seja até bem demorado, né? Sim. E assim, é delicado, traz riscos, é questão de avaliação e riscos e consequências. Sim. Eu acho que você pode até retornar ao modelo associativo sem que se anule a questão da SAF, você tem possibilidade disso, é absolutamente factível, a depender da conformação que vai se dar nessa nova SAF ou não, no redesenho desse negócio. Mas é óbvio que é muito mais difícil, talvez seja mais traumático, entendo isso, por isso que tenho dito, inclusive, que na verdade, na pior das hipóteses, num primeiro momento, a gente deveria partir minimamente de uma SAF com o controle acionário do clube, e aí você tem desenhos disso, talvez com diretoria executiva sob comando do investidor, já que é a grande problemática de gestão do capital, mas com o conselho de administração do clube, ou fazendo minimamente um revezamento. Assim, você tem desenhos. Tem desenho de participação, só negociar os 31% com diretoria executiva durante um período, botar uma espécie aí de um hiato, X anos, você fica com 31%, X anos, diretoria executiva é sua, depois de X anos tem um revezamento, tem vários. 18% eu posso abrir aqui capital
para venda de debênture ou vender ao sócio efetivamente do Vasco, ou um próprio investidor pegando esses 18 e somando aos 31, fazendo 49. Tem vários desenhos. As possibilidades, elas existem. Exatamente. Né? Então, assim, eu cito muito o exemplo do Bayern de Munique. Né? Porque, lá, assim, a gente tem vários debates. Né? Lá eu acho que são 60 e pouco, o restante são 3 empresas, parece. O restante dividido entre 3 empresas, né? E até porque lá você não pode vender, você parece que tem que ter participação de pelo menos 3 empresas distintas, né? Diferente. Como parceiros, né, do clube nesse caso, né? Então, assim, aí porque eu cito pelo seguinte, porque há muito debate de que quem que vai querer investir no Vasco? Qual a empresa que vai ser doida de investir no Vasco sem ser majoritária? Né?